Eu confio firmemente que do céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste senti a minha alma a pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória eu vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expiar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar. Multidão adorando, aleluia. Mas em um sublime canto que pra sempre vai soar, a glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, vou ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado a Jesus vou adorar. Eterna glória vou no céu gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, que maravilha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, agora nós estaremos convidando para vir louvar a Deus as congregações, e vou chamar aqui pela ordem que foi feita a recepção, começando pela congregação de São Francisco, depois a congregação de Poço Escuro, na sequência a congregação de São Benedito, seguido da congregação de Teobaldes e finalizando com a congregação de Tamanduá. Então essa ordem em que as congregações irão louvar aqui com toda a alegria de sua alma. Aqui em cima já deixei espaço para vocês subirem e caberem aqui em cima. Não coloquei mais nenhuma outras cadeiras, justamente para isso. Vocês sobem, vêm aqui no altar e vai comportar os que compareceram de cada congregação em nome de Jesus.
Aleluia. A congregação de São Francisco saúda a amada igreja com a paz do Senhor. A cruz no chão, ao seu lado um carrasco e um martelo na mão, olhando os pregos e a multidão, sente um grande vazio em seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz, juntaram seus pés, chamaram os carrascos, ele se achegou. E ao lado do mestre se agachou e o martelo subiu sobre o prego, desceu e bateu.
piedade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós cumprimentamos, irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Estamos felizes por mais uma noite na presença do Senhor, nesta festa linda para o Senhor. Vamos louvar o Senhor esta noite. Aleluia. Semente do sangue. Olhando o passado eu vejo sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo ainda. E como se fosse um vídeo eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do evangelho, era sinal de salvação. Pois cada uma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos leões, pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sagrados, pra manter o evangelho vencendo, eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fim da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Era firmado na promessa, por Jesus Cristo garantida, mesmo morreu até a morte. Quem for fiel até a morte será a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sagrados, pra manter o evangelho vencendo, eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem
nós temos a oportunidade, em nome de Jesus, amém. Aleluia. A congregação de São Benedito saúda a igreja com a paz do Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do
da tribo de Judá. Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá. Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá. Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá. Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Amém. Congregação Teobaldo, cumprimenta a amada igreja na santa paz do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Com o hino que tem por título Fiel a mim. Louvado seja Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
igreja bem alto. Tu és fiel, Senhor. Fiel. Canta para Ele. Com toda a tua alma. Com todo o teu coração. Pois Ele é fiel. Mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel. Canta bem alto para Ele. Aleluia. Coração para o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A congregação de Tamanduá cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Hoje é o grande dia e Deus vai fazer algo diferente acontecer. Hoje a sua
Agradecemos essa rica oportunidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amada igreja, já adoramos ao Senhor, glorificamos a Ele com aquilo que Ele é digno, com os louvores. E agora nós vamos refletir um pouquinho na palavra, daqui a pouquinho vamos celebrar a ceia do Senhor. Glória a Deus. Mas quero louvar a Deus pela vida de cada membro desta igreja, tanto da sede como das nossas congregações. Louvar a Deus pelos dirigentes de nossas congregações, com suas esposas e com aqueles que os ajudam assumindo funções, assumindo cargos. Quero louvar a Deus pelo ministério aqui da sede. Quero parabenizar os obreiros aqui da sede que espontaneamente cederam seus lugares aqui no altar para quem foi chegando das congregações. Glória a Deus, louvo a Deus, não precisou pedir isso, eles espontaneamente já fizeram. E parabenizo, porque isso é atitude de obreiro que tem visão, de obreiro que tem reconhecimento e honra por aqueles que estão chegando, por aqueles que vêm das congregações e já foram cedendo seus lugares, que por eles já estavam ocupados aqui no altar, para os que foram chegando. E eu louvo a Deus pela vida deles, esses obreiros que fizeram isso, que eram os que estavam aqui. Glória a Deus, que temos Diácono Monte Carlos, Diácono Osmar, Diácono Pedro, Diácono Guilhermano, né? E o Marcos Início ficou aqui na luta da distribuição dos microfones, né? E os lugares ficaram cedidos para os nossos obreiros, nossas congregações. E é isso que nós sempre ensinamos aqui. Glória a Deus, sempre desde que eu assumi função na igreja, desde quando eu assumi liderança com a mocidade, eu fazia isso. Quando eu liderava a mocidade e que tinha os cultos de mocidade e tinha festa que a igreja ficava superlotada, eu dizia para os nossos jovens: se prezar espaço, vocês estão ocupando aqui, vocês vão sair, ficar de pé e ceder espaço para quem for chegando. E em algumas vezes prezou fazer isso, e nós continuamos com esta posição, irmãos. Honra quem está chegando, aqueles que estão vindo devem ser honrados, não devemos deixá-los em pé, né? Nós da congregação é quem devemos ficar de pé para ceder o lugar para aqueles que estão chegando, quando não há espaço suficiente para que todos fiquem sentados. Teria até espaço se nós tivéssemos ocupado aqui com as cadeiras, mas eu queria espaço para as congregações e louvar a Deus. E vieram com muita alegria, atenderam, né, a nossa convocação que nós passamos para os dirigentes das congregações. Propomos esse último culto de ceia, eles trazerem a parte da congregação, trazer caravanas para que aqui pudesse junto conosco celebrar a última ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós queremos, igreja, refletir um pouquinho antes de ceiarmos. Eu queria compartilhar uma leitura com a igreja em Atos, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Nós vamos fazer só aqui, igreja, uma cronologia acerca de promessas. É algo que vai ser rápido, né? Eu às vezes não gosto de dizer eu vou ser breve, porque o breve da gente parece que é mais longo do que quando ninguém diz nada, né? Todos que vão pregar aqui de vou ser breve, parece que o breve é maior do que quando vão pregar sem justificar nada, né? Aí fica terminando e acaba Jesus voltando. Glória a Deus, maravilha. Mas eu prometo à igreja que vou ser breve. Uma vez eu disse que ia ser breve, eu passei das 9. Glória a Jesus. Mas os irmãos ficaram felizes porque disseram que estava mais perto de Jesus voltar, né? Passou das 9, está mais perto. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Eu quero ler a partir do versículo número 6. Quando todos encontrarem, nós faremos a leitura. Se tivesse uma foto daqui, olha, pegando essa igreja desse jeito aqui, eu ia mandar para o céu.
Glória a Jesus. Ia postar nas redes celestiais. Glória a Deus. Mas o olho daquele que tudo vê já está vendo, já está contemplando esta beleza. Glória a Jesus. Hoje talvez nós vamos bater os 100 membros, né? Aproximar aí talvez, se não chegar aos 100 membros esse ano, nós vamos chegar muito perto disso, para a glória de Deus. Todos encontraram, igreja? Diz assim: aquele pois que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Agora eu quero ler com a igreja o versículo 1 do capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém, igreja? Podeis sentar, glória a Jesus. Mas enquanto a igreja está sentada, eu vou continuar a leitura no capítulo 1, onde parei para ler estes versículos do capítulo 2. O versículo 9 do capítulo de número 1 diz: e quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de brancos, quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Glória a Deus. Amada igreja, de que cronologia eu quero falar? É da cronologia das promessas da parte de Deus para a vinda de algo do céu. A primeira promessa para vir algo do céu foi a promessa de vir Jesus, o Salvador, o descendente da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Isso foi prometido logo após o pecado do casal, Adão e Eva. Então Deus já prometeu para aquele casal e todos que seguissem ou descendessem daquele casal. Deus prometeu ali que viria um descendente da mulher, e nós sabemos que esse era o filho dele, o verbo que se faria carne. E sabendo dessa promessa, então começou-se a esperar o nascimento de alguém. Já começou a saber que quem vinha do céu, ele vinha por meio de um nascimento, ele vinha sendo gerado. Ele não ia vir do céu de uma outra forma, ele viria do céu, mas aqui ele se encarnava, aqui ele se envolveria em um corpo humano. E para entender isso, o Senhor depois levantou os profetas. Essa promessa foi feita ainda lá dentro do jardim do Éden. Depois o Senhor botou o casal para fora do jardim e conservou com vida para que eles reproduzissem. E de Adão até os dias de Maria, aquela que casou com José e que nela foi gerado Jesus, se passaram 4.000 anos. Foram 4.000 anos de Adão até a época de Maria. E a promessa tinha sido feita e ela se cumpriu. Então Jesus nasce, aquele descendente da mulher prometido a Adão e Eva, ele nasce. Então nasce Jesus. É a primeira promessa, é o cumprimento da promessa de vir alguém do céu. Esse alguém era o Salvador, era aquele que derrotaria o diabo, é aquele que dominaria Satanás, é aquele que resgataria
todos quantos quisessem ser resgatados da lei do pecado e da morte. Porém, igreja, nasce Jesus, a promessa cumprida, e agora Jesus, ele se desenvolve, ele cresce, e Jesus começa o seu ministério. Jesus agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele desenvolve o seu ministério, se identifica, ele mostra as credenciais de que ele é aquele prometido, não há como se ter dúvida de que ele é o Filho de Deus, o prometido, aquilo que foi esclarecido pelos profetas, principalmente pelo profeta Isaías, deixou bem claro de quem era ele. Ele era alguém que nasceria como ser humano, como uma criança, nasceria de uma virgem, e sobre ele estava todo o principado, e ali foi bem esclarecido quem era este, só que ainda era profecia, até que Jesus nasce. Então, a promessa de Deus, da vida de Jesus como Salvador, já aconteceu, igreja. Então, nós não podemos mais esperar Jesus vindo como Salvador, porque já se cumpriu. Essa geração, de Adão até Maria, esperou. E justamente na geração de Maria, a que se tornou mãe, se cumpriu 4.000 anos passados. Agora Jesus, quando ele está no final do seu ministério, ele então já começa a prevenir que ele vai ser entregue nas mãos dos homens para ser crucificado. E isso se cumpre. Jesus é crucificado. Ao terceiro dia ele ressuscita. Ao terceiro dia, ao Jesus ressuscitar, ele se manifesta a todos os seus discípulos, a geração daquele tempo, contemporânea de Cristo. Ele agora junta esses seus discípulos, leva até o Monte das Oliveiras, lá dá mais instruções e faz mais uma promessa. Qual é a promessa? A promessa de vir algo mais do céu, de vir alguma coisa a mais do céu. E esse que viria do céu estaria aqui para garantir que o evangelho deveria ser pregado, que o testemunho daqueles discípulos deveriam ser firmados e que a vida dos salvos iria ser conservada. A promessa era da vinda do Espírito Santo. Essa promessa, ela se cumpriu apenas com 10 dias. A vida de Jesus levou 4.000 anos para se cumprir. A promessa da vinda do Espírito Santo só levou 10 dias. E no dia de Pentecostes se cumpre e o Espírito desce do céu. O Espírito vem do céu e ele vem de forma visível como fogo, como vento tempestuoso, porque a Bíblia diz em Atos que naquele dia de Pentecostes reunidos estavam no cenáculo, quando de repente um vento veemente como uma tempestade e mais língua de fogo se manifesta no meio de todos, e todos foram cheios do Espírito Santo. A promessa se cumpre, mas alguma coisa do céu veio. Porém, igreja, Jesus veio para cumprir um tempo, para cumprir um ministério, para cumprir o propósito, para ser o Cordeiro de Deus, e retornou. O Espírito veio para ficar. A promessa que demorou apenas 10 dias veio, e ela está atuante viva nos dias de hoje. Mesmo naquela geração da época dos apóstolos, quando se cumpriu, o Espírito veio, ficou, ainda está aqui na terra, não voltou para o céu, porque habita no coração de todo salvo, e usa todo salvo, fortalece todo salvo, edifica todo salvo, santifica todo salvo, faz com que todo salvo seja avivado, fervoroso, e o usa como testemunha de que Cristo é o Redentor. Aleluia. Você deve deixar ser usado pelo Espírito que está em ti, mesmo que você não tenha visto a língua de fogo sobre você, mesmo que sobre você ainda você não tenha ouvido ou pronunciado palavras estranhas, mas o Espírito está na tua vida.
Porque no dia que você recebeu o Cristo, aquele que foi que prometeu que sobre aqueles que o recebessem, ele os tornaria filho de Deus, e carimbava com o selo da promessa, que é a presença do Espírito Santo. Pode até não falar língua, mas o Espírito cravou a sua vida. Pode até não profetizar, mas o Espírito Santo está na tua vida. Pode até não repreender demônio, mas o Espírito Santo está na tua vida. Pode até não repreender enfermidade, mas o Espírito Santo está na tua vida, porque você creu e recebeu a Jesus como Salvador. A promessa foi feita e ela se cumpre na vida de quem crê. O Espírito está aqui, ele não vai mais descer do céu, não precisa estar esperando descer do céu, nem com forma de língua de fogo, e nem tão pouco com uma tempestade, porque ali foi para identificar a chegada, mas ele já está. E nós identificamos ele na nossa vida, e nós percebemos ele na vida do nosso irmão, porque a transformação, a mudança de caráter, a mudança de postura, a mudança de propósito, a mudança de ideal, e nós percebemos quando o Espírito está na vida de alguém, porque ele vai operando e vai fazendo as mudanças que são necessárias. Faz com que haja um amor mútuo, faz com que haja um amor fraternal, faz com que nós nos amemos, apesar de sermos humanos, cheios de falhas. Mantenha uma unidade, olha que unidade bela, aleluia. Tem irmãos aqui dos temperamentos mais diversos uns dos outros, de famílias, vêm de famílias destrabalhosas, mas estão aqui unidos, porque o Espírito Santo habita em você de um. Irmãos, não temos mais necessidade de esperar a descida do Espírito Santo, porque esta promessa já cumpriu e ela não se vai cumprir mais. Ele está conosco, ele está em cada um de nós que cremos. Porém, igreja, o texto que nós lemos continua com uma cronologia de promessa. O próprio Senhor Jesus disse que se receberia o Espírito Santo, e a vinda dele era para que nós testificássemos. Pegou aquele 120 de cheio, escapou ninguém, e de lá para cá, irmão, quem vai querendo, ele vai pegando, ele vai inundando, ele vai enchendo. Só que Deus fez uma outra promessa, e essa promessa não foi por meio de Jesus, mas foi com o aval de Jesus. A Bíblia diz que 2 anjos apareceram aos discípulos depois de Jesus dizer: voltem para Jerusalém, esperem o revestimento do poder. Ou seja, esperem vir do céu a promessa do Espírito Santo. E os discípulos ficaram ali meio atônitos, aturdidos, meio confusos, porque viram Jesus subir e desaparecer, e agora? Era para voltar para Jerusalém, mas estavam lá. E a Bíblia diz que o Senhor manda do céu 2 anjos. 2 anjos descem do céu, eles não sobem do abismo, eles descem dos céus. E aparecem aqueles discípulos que estão reunidos ali, naquela oportunidade. E os anjos dizem para ele: o que é que vocês estão fazendo aqui, olhando para o céu? Por que é que vocês ainda estão aqui, olhando para o céu? Amado, já fazia algum tempo que eles estavam ali. Já era para ter voltado para Jerusalém há muito tempo, porque a distância era apenas de 1 quilômetro e 80 metros. Já era para ter voltado para Jerusalém há muito tempo, já era para estar no cenáculo há muito tempo, mas ainda estavam lá. E os anjos disseram: olha, esse Jesus, olha a promessa, esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar da forma que ele subiu, ele vai voltar. Igreja, é essa promessa que nós estamos esperando. Cada geração, dependendo do tempo dela, da distância dela, o Senhor fez uma promessa. A geração de Adão, até a época de Maria, a promessa era nascer Jesus. Para a geração dos apóstolos, era a descida do Espírito Santo. E essa geração dos apóstolos até a nossa, e nós estamos com uma promessa
desde aquela dos apóstolos, que é para se cumprir, que é o retorno de Jesus. O retorno de Jesus. Quantos crentes ficam orando? Espírito Santo desce. Desce para onde? Espírito Santo desce. Desce de onde? Se ele já desceu e está aqui. Amados, é porque ou não foi instruído corretamente, ou não está percebendo e sentindo o Espírito Santo em si. Porque se você sente o Espírito Santo na sua vida, você não pede a vinda dele, muito pelo contrário, você agradece a Deus porque ele está na sua vida, e você submete. Quando nós devemos orar o seguinte: Espírito Santo me instrui, Espírito Santo me direciona, Espírito Santo me comove, Espírito Santo me usa, Espírito Santo me enche de unção. Espírito Santo me contagia com a tua presença. Ele está aqui nessa noite, neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Mas nós estamos esperando mesmo o Espírito Santo estando aqui. O Espírito Santo, ele tem o papel de manter a igreja edificada, manter a igreja instruída, manter a igreja em plena atividade, manter a igreja testificando. Mas não é o Espírito que arrebata, quem arrebata é Jesus. E nós estamos agora esperando. Nós somos a geração do arrebatamento, igreja. A promessa é de arrebatamento. A promessa não é mais de descida do Espírito Santo. A promessa não é mais da descida do Messias Cordeiro. A promessa é a vinda do leão da tribo de Judá. Que ninguém vai resistir à presença dele. A chegada dele vai ser terrível. A vinda dele vai ser horrenda para os ímpios, mas vai ser gloriosa para a igreja dele. Aleluia. E nós vamos, igreja, conservado que somos pelo Espírito Santo, mantido em comunhão com o Senhor por meio do Espírito Santo, edificado por meio do Espírito Santo. Nós vamos ao encontro do Mestre nos ares com a chamada dele, porque o Espírito Santo nos conservou, assim como Jesus quis, assim como Jesus estabeleceu. O Espírito Santo instrui, repreende, corrige, dá direção. Ele nos dá poder e autoridade para testemunhar, e a obra vai crescendo. Então, igreja, deixa eu te dizer uma coisa: fica pronto, porque o arrebatamento não está longe. O arrebatamento não está longe. Aleluia. Igreja, nós estamos vivendo os dias da multiplicação da ciência, e nós estamos vendo sinais de que não está muito longe do arrebatamento da igreja, porque a ciência se multiplicou tanto que os sinais de um povo manipulado, de um povo tirado da sua esperança e confiança em Deus, por causa da eficiência do poder da ciência. Hoje não vemos mais quais milagres, porque as ciências médicas avançou tanto e tem resolvido tantos problemas, que nós procuramos a ciência para resolver e não procuramos ao Senhor para ver o milagre. Aleluia. Igreja, hoje nós comunicamos pouco com o Senhor e nos comunicamos muito com o mundo. As ciências avançadas que gerou as redes sociais, nós conversamos pouco com Jesus e muito com o mundo. Muito nas redes sociais, sem se comunicar com Jesus. E isso está escravizando o povo de uma tal forma que nós estamos sufocando e entristecendo o Espírito Santo. Porque não oramos mais como devíamos, não lemos mais a Bíblia como devíamos, não usamos o tempo que usamos para outras comunicações, para outras interações. Hoje, irmãos, é celular, até dentro das igrejas se usa celular para ficar ali olhando coisas.
e às vezes ninguém percebe, às vezes o dirigente não percebe, às vezes o pastor não percebe, mas é um membro ali que ele não está nada olhando uma harpa cristã, nem um texto da Bíblia Sagrada, está na rede social olhando outra coisa, irmãos. Um culto como esse, irmãos, nós éramos para estar chorando desde que saía de casa. Não, mas chegamos aqui, nós estamos indiferentes. Teve uns glórias aí, porque eles vão sentir um pouquinho do toque, do mover do Espírito. Então deixa Ele agir mais fortemente na tua vida, deixa Ele agir mais intensamente na tua vida. Então nós estamos esperando Jesus. Tem crente esperando sucesso, tem crente esperando casamento, tem crente esperando faculdade, tem crente esperando um carro, tem crente esperando a casa, esperando só as coisas desta vida. Mas a volta de Jesus não estou mais esperando, irmão. Não se prega mais sobre a volta de Jesus. Ninguém nos altares não fala mais sobre isso. E nós temos que falar, irmão, porque é a última promessa que falta se cumprir daquilo que vem do céu. E vem, e é a última, e nunca mais vai ter promessa. Porque essa é de tirar o povo dele, deste mundo, e levar para o descanso eterno. E fecha-se as oportunidades. Então, igreja, fica ligadinho com essa promessa. Fica esperando, mas fica esperando testificando de Jesus. Fica esperando orando, fica esperando lendo a Bíblia, fica esperando mandando mensagem bíblica para alguém. Fica esperando, meu irmão, mas falando desse Jesus para alguém, consagrando a vida. Espera, mas espera nessa condição. Não dorme. Nós estamos vivendo a geração da negligência, a geração da indolência, irmãos. Mas essa é a geração do arrebatamento. Satanás, ele está desfocando. Satanás, ele conseguiu por meio daquilo que ele tomou posse. As ciências tecnológicas não é do diabo, as ciências médicas não é do diabo, as ciências, elas não são do diabo, mas o diabo tomou posse. E ele está usando isso. Ele está usando os púlpitos para pregar filosofia e psicologia. Ele está fazendo com que as pessoas se prendam à sociologia, à psicologia, à filosofia, irmão. Irmãos, quando uma igreja faz um evento e lá coloca, quem vai estar lá é a psicóloga tal. A psicóloga vai usar o altar que é para dos mestres, para os consagrados do Senhor, para aqueles que foram ungidos, para aqueles que têm o ministério de pregar a palavra. Mas dão um altar para uma psicóloga, às vezes estão dando altar até para filósofo. E quando divulga isso, aí os crentes correm, principalmente mulher. Vai ter uma psicóloga lá. Vai ter ali uma mensagem de psicologia. E vão, irmãos, correm como a criança quando se oferece um bombom ou um pirulito. Está fácil do diabo desfocar uma geração. E a geração da volta de Cristo, ele disse que é uma geração onde não vai ter quase fé. Por quê? Porque o diabo, por meio dos recursos tecnológicos, científicos, por meio de movimentos sociais, por meio de ideologia, ele já desfocou. E os crentes não estão mais esperando a volta de Jesus, irmão. Ninguém teme mais, ninguém se assombra mais com os acontecimentos, ninguém tem mais medo de morrer sem Jesus. As pessoas só ainda dão uma lembrança de Jesus quando a doença chega. E quando a doença chega, que a medicina não resolve. Não é assim. Lembre de Jesus continuamente, ligado com Ele. Ele vai estar voltando. Irmão, é verdade, Ele vai estar voltando. Essa é a promessa. Eu não sou louco nem imbecil para fazer como Robert Miller, o fundador do Adventismo, que estabeleceu data determinada para a volta de Jesus. Mas eu quero, irmão, fundamentado na Bíblia Sagrada, para aquilo que representa o 7. 7 representa descanso. 7 representa o cessar. E nós já temos, passaram já-se 4.000 anos até Jesus. E de Jesus já estamos para completar 2.000 anos. Sabe quantos anos se soma? Quantos anos está perto de se cumprir? 4
Mais dois dá o quê? E a Bíblia fala de, depois do arrebatamento, fala de 1000 anos. 1000 anos com mais 6 dá o quê? Isso é descanso. Isso é descanso. Então, igreja, eu não vou determinar a data, que é hoje, que é amanhã. Mas isso tem representatividade na teologia da palavra bíblica. E nunca o tempo moderno está tão idêntico àquilo que a Bíblia fala para os últimos tempos. Nunca as pessoas, a sociedade global está tão parecida com aquilo que está descrito para a geração dos últimos dias. Nunca se há tão esfriamento do povo de Deus como está profetizado para os últimos tempos. Nunca se há tanta rebeldia contra Deus e sua palavra como nesses dias. Nunca houve tanta depravação como está tendo no dia de hoje. Nunca houve tanta banalização da instituição casamento como hoje. Nunca se houve tanta perversão de grupos religiosos como hoje. Nunca se apresentou tanta opção religiosa a todo gosto como hoje. E tudo isso está profetizado que são coisas do tempo do fim, igreja. Então, nós estamos vendo os sinais do fim. Mas antes do fim tem um arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja não está muito longe. Não está muito longe. Eu sinto arder no meu coração que Jesus está perto. Eu só não vou te dizer que é hoje, que é amanhã. Eu só não vou te dizer que é no ano que vem. Eu não vou te dizer que é no ano de 2030. Não, porque lá faz 2000 anos. Quando for no ano de 2030 para 2033, vai fazer 2000 anos de Jesus. Para se completar 6000 anos somado com os 4 passados. Mas eu não vou dizer para a igreja que é no ano de 2030 que ele vai arrebatar a igreja. Eu só vou dizer para a igreja o seguinte: que ele pode voltar até hoje. Que ele pode voltar até hoje. Assim como a igreja, ela foi ligada na oliveira verdadeira, quando os ramos original foi ligado a Israel. Tem uma profecia de Daniel de 70 semanas. Enquanto Israel era quem era usado, se cumpriu 69 semanas. Quando o Senhor fundou a igreja, cessou o cumprimento da última semana profética das 70 semanas. Sabe onde é que nós vamos achar ela? Depois do arrebatamento da igreja. Nós vamos achar ela na grande tribulação. E depois da grande tribulação nós vamos achar o quê? Nós vamos achar o milênio. Então, igreja, não está longe de Deus voltar a usar Israel. E para usar Israel ele tem que tirar a igreja. Porque Israel e igreja não trabalharão juntos. Quando a igreja começou, Israel parou. Israel só vai voltar quando o Senhor tirar a igreja. Esses dois povos não trabalham juntos. Eles não trabalham juntos, não testificam juntos. Porque o Senhor quis separado. Porque Israel precisa se converter. E para trabalhar junto teria bagunça. Era a igreja instruindo e Israel desfazendo, como foi na época de Paulo. Paulo instruindo e o judeu desfazendo. Até que o Senhor pôs um jeito, espalhou Israel pelo mundo, mas ele está voltando para a nação, e a nação está lá bem acesa, bem vitoriosa, bem pertinho de voltar a ser usada. E para ela voltar a ser usada, o Senhor tem que tirar a igreja. Então está pertinho da igreja sair. Está pertinho. Se você acredita nisso, consagra a tua vida, aviva a tua vida, anima a tua vida, alegra a tua vida. Para onde tu for, fica na expectativa. Para onde você for, numa missão, seja no seu trabalho, seja na sua vida profissional, vai lembrando que você pode ser arrebatado a qualquer momento. Fica ligadinho com Jesus. Então, igreja, esta palavra que nós temos para a igreja, em nome de Jesus. E nós vamos trazer aqui uma palavra de estudo, fazendo a ligação dos sinais
para o arrebatamento da igreja, para o tempo do fim. Mas antes nós vamos aqui convidar a igreja para ficar de pé. Jesus merece muito mais que isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome. 1 Coríntios, igreja, capítulo de número 11, versículo de número 23.